Mateus 6, de 9 a 15, e a palavra do Senhor diz, no Sermão do Monte, parte do Sermão do Monte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai, estamos aqui, continuamos na tua presença gloriosa, dando-lhe culto, exaltando o teu nome, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua paternidade sobre nós. E como o Senhor mesmo disse através da boca de Malaquias, sendo Pai lhe devemos obediência, sendo Senhor lhe devemos honra. Nessa manhã queremos que tu sejas louvado e exaltado, tu sejas glorificado, tu sejas obedecido, tu sejas honrado nesta casa. Em nosso coração te entronizamos mais uma vez, elevamos o teu nome dentro de nós, no nosso íntimo, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, crendo que as Escrituras são santas e são boas para o nosso ensino, advertência, para a nossa repreensão, para conselho. Nós recebemos a palavra do Senhor como boca do Senhor falando conosco. Nós nos curvamos a ela, Senhor. E ao nos curvarmos a tua palavra, nos curvaremos ao Senhor. Seja tudo em nós. Guie o nosso coração, a nossa mente, para que essa semana seja uma semana poderosa em Cristo. Para que tudo que venhamos a fazer, pensar, sentir, seja para a tua glória, Senhor. Revele a beleza do teu ser. Em nome de Jesus, amém. Falando todos os dias a respeito dessa glória de Deus, desse plano perfeito de Deus, de todos os povos o adorarem. O objetivo maior, o objetivo central da palavra de Deus e do próprio coração de Deus, acima de todas as coisas, irmãos, acima de tudo, mais importante do que eu e você, mais importante do que qualquer coisa criada na face da terra, é a glória de Deus, é a sua própria glória. O que Deus busca em todas as coisas e na sua criação é ser adorado. E falando isso, parece até que com a nossa mentalidade humana, com as nossas ações muitas vezes egoístas, não é? Quando fala que um Deus nos criou para receber glória, parece que esse Deus é um Deus mesquinho assim, é um Deus, eu não me fugiu a palavra agora, mas assim, orgulhoso, um Deus vaidoso, exatamente a palavra que eu queria achar era vaidoso, um Deus que nos criou para ficarmos dando glória a Ele. Oh querido, se nós pudermos entender um pouquinho mais, e já tem sido falado nos domingos aqui, o que é adoração, nós vamos entender perfeitamente que não há outro plano melhor para a nossa vida, não há nada melhor que Deus poderia fazer por nós, senão nos criar para a glória, para o louvor e glória do seu santo nome. Na adoração ao Senhor reside toda a perfeição dos planos de Deus. Na adoração ao Senhor reside a perfeita, boa e agradável vontade dEle para a vida dos homens. Na adoração ao Senhor
está o seu querer e o seu efetuar, o cumprimento perfeito de todas as suas promessas, o plano perfeito e frutífero, abençoador de Deus para a humanidade. Sabe por quê? Porque adorar é servir a Deus. Adorar, quando nós estamos cantando, quando nós estamos entoando cânticos, isso é uma parte do serviço a Deus, é parte do servir ao Senhor. Isso não é tudo. Quando eu recebo uma esposa, diz a Bíblia, recebo um favor do Senhor. E quando eu me derramo em amor, eu a amo, a mulher da minha mocidade, quando eu amo essa mulher como se o próprio Deus amasse através de mim, eu estou adorando a Deus. Eu estou expressando adoração ao Senhor através do amar a Marília, minha esposa. Portanto, parte do exercício, ou talvez a maior e mais importante ação no casamento, no meu casamento, seja fazer com que Marília possa se sentir amada por Deus através da minha vida. Esse menino, garoto, me abraçou agora. Eu falei que eu fui abraçado por Jesus. Eu fui. Ele expressou de uma forma tão simples e poderosa o amor de Deus, assim, para a minha vida. Eu recebi o amor de Deus através da vida dele. Como é o nome dele mesmo? Esse é o Paulo Henrique Xará, olha aí, Paulo também. O Paulo Henrique adorou a Deus. Ele adorou a Deus quando ele se pôs como um instrumento nas mãos do Senhor para levar o amor de Deus a uma pessoa, que no caso fui eu, certo? E você não tem noção do poder desse abraço. Você não pode imaginar como foi poderoso e curador o abraço do Paulo na minha vida. Ah, querido, você não tem ideia do que passa no coração dessa pessoa que está do teu lado. Você não sabe como é importante quando o amor de Deus entra em ação. Você não pode imaginar o quanto Deus pode fazer e quer fazer através da minha vida e da sua vida. Não pode. Mas Deus nos revela pela sua palavra. Ele nos traz entendimento a respeito do que é a verdadeira adoração. É por isso que ele disse à mulher no poço de Samaria, olha, vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é isso que o Pai busca, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito, porque não pode ser uma obra natural, não é uma obra da carne. Ninguém adora na carne, né, pastor Robério? A carne não pode operar as coisas de Deus. A carne precisa ser subjugada pelo Espírito, ela precisa ser governada pelo Espírito, para que no Espírito nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus, porque a carne faz o que não agrada a Deus, mas o Espírito conspira contra a nossa carne, luta contra a nossa carne, para que nós não façamos a nossa vontade, nem a vontade do mundo, nem a vontade do diabo, mas nós venhamos fazer a vontade do Pai que está nos céus. Eu creio que o Pai Nosso tem toda essa carga, Ele traz toda essa revelação, Ele traz esse coração de filho, esse coração de alguém que está conectado com Deus por quem é, não pelas coisas que faz ou fará, não por aquilo que Deus pode fazer ou fará, ou já fez, mas por quem são. Deus é meu Pai, eu sou filho dEle, eu faço as coisas por uma reação, eu vou chamar assim, sobrenatural, né? Porque não é natural, não é? Nós nascemos de novo, não é natural, é sobrenatural. Mas para aqueles que são filhos de Deus, só tem uma coisa: adorar, servir. Pastor Roberto falava do dízimo, é um outro ato. Nós estamos aqui entregando ao Senhor, não é porque precisamos, porque realmente Deus nos obrigue, não é só por uma questão de ordenanças,
Nós fazemos isso porque nós somos o reino de Deus na terra. Nós somos o povo de Deus na terra. Nós somos os filhos de Deus manifestando a vida do Pai na terra. Nós somos a família de Deus. Nós somos súditos desse rei. Não porque nos obrigou, mas porque nós não temos a nenhum outro Senhor, nós não temos a quem correr, não queremos recorrer a mais nenhum outro, somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada temos de nós mesmos, nada, diga nada. A palavra não é por nossa causa, gente. A salvação não é a razão principal, muito embora seja muito importante, mas ela não é a razão principal. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo. E tem aí, não faltam ideologias humanas, e não faltam evangelhos entre aspas. Não faltam evangelhos, entre aspas, não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelho de homens, não faltam, para dizer e adoçar a nossa boca, para adular o nosso coração, e nos fazer prosélitos de ideias, de religiões, de placas de igreja, nos converter a uma instituição, e não verdadeiramente o nosso coração a Deus. Não falta. O evangelho da autoajuda, o evangelho de você é o cara, o evangelho de você pode tudo, o evangelho de você, e você, de verdadeiros adoradores, estão fazendo verdadeiros aduladores. E há uma diferença enorme entre adoração e adulação, apesar das palavras combinarem muito e serem muito parecidas. O adulador busca para si mesmo. O adulador busca um Deus por aquilo que esse Deus pode dar para ele. O adulador tem interesses. Ele convida Jesus para jantar na casa dele, para cear, para comer na casa dele, para poder arrancar alguma coisa de Jesus, como aquele fariseu fez. Ou para ser importante, ou para receber uma palavra profética, ou para ser visto, né? Jesus estava popular naquela época, tinha interesses. Aquela mulher, prostituta, salva em Cristo, visitada pelo Evangelho da graça, transformada pelo amor verdadeiro e genuíno de Deus, transformada de uma mulher caída, uma mulher perdida, em uma verdadeira adoradora, filha de Deus, por causa do Evangelho da verdade. Essa mulher entra lá, sem querer nada, ela entra lá para oferecer, para dar ao Senhor louvor, glória, reconhecimento, gratidão, servidão. Ela se põe aos pés dele, como diz agora: olha, eu servi a muitos homens, eu servi as paixões da carne, eu fui instrumento para o prazer de muitos homens, fui escrava do sexo. Agora, a partir de agora, eu só sirvo a um Senhor. E diante dele ela se dobra, chora, lava seus pés com suas lágrimas, quebra um nardo puro, precioso, caríssimo, aos pés do Senhor, e ali o adora. Ou seja, ela dá tudo, ela deposita tudo que era e tudo que tinha aos pés desse Senhor. Diga adoração, diga reino de Deus, diga governo do céu. Aleluia. Nós não somos o centro do mundo. As coisas não estão acontecendo por causa da gente, por mim e por você. Nós somos importantes? Somos, temos importância, lógico que temos, mas nós não somos a coisa mais importante da face da terra, nem do universo. Sabe quem é o centro de todas as coisas? Sabe quem é? Jesus, Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ao redor dele
ao redor do trono dele, diz lá em Apocalipse, que uma multidão de milhares, um dia, salvos nele, em Cristo, estarão ali prostrado, adorando por todos os séculos dos séculos, eternamente. Essa visão de Apocalipse me chama a atenção. Você já foi? Bom, aqui é um bom exemplo. Imagina que aqui fosse o trono de Deus. E aqui estivesse aqui o pastor Eduardo. Falar aqui que eu conheço, posso mexer com ele um pouquinho. Pastor Eduardo chegou na fila primeiro, então ele está mais perto do trono de Deus. Aí o irmão está lá na galeria, lá no fundo, ó, lá no último banco, também está lá. Mas está lá no último banco, está longe. Não, está longe aqui da glória do trono. Tá, a glória parece que fica mais distante. Às vezes a gente tem uma ideia, não é? Que quando a gente comparecer na presença de Deus, vai ser como esses shows, vai ser como na igreja que a gente chega primeiro, o outro chega por último. Diz a palavra, me chama a atenção Apocalipse, que uma multidão estará ao redor do trono. A glória é tão grande, a presença é tão grande, não é? O domínio é tão grande esse Deus, que vai ter espaço na primeira fila para todo mundo, pastor Roberto. Eu vejo, eu vou estar lá no gargarejo, eu vou estar lá ali, ó, pertinho dele, colado nele, para receber e adorar, e vem glória, e vai glória, vem glória, e vai glória, num processo eterno, num processo contínuo, de vida de Deus para sempre. Aleluia. A missão de Deus é nos chamar de volta para isso. A missão de Deus é nos chamar para perto, porque muitos estamos longe. Muitos estamos achando que tem área VIP no céu. Tem bilhete VIP no céu? Não, meu filho. Não tem. Deus está nos chamando para perto. Deus está chamando você e sua família para perto. Nesses dias maus em que nós estamos vendo o que anda acontecendo aí, nós precisamos nos dar conta de que Deus está nos chamando para nos separarmos cada vez mais. O que parece uma desgraça, e é uma desgraça na verdade, porque é operado pelo pai da desgraça, mas o que é para aqueles que não têm ao Senhor e que o negarem, é uma desgraça. Para nós é uma oportunidade de mais santificação, de mais separação, é uma oportunidade de mais glorificação de Deus na nossa vida. Fala para o seu irmão com carinho, fala: o Pai está te chamando para mais perto. Chega mais perto, meu irmão, chega mais perto. Deus quer que nós sejamos também agentes de transformação. Deus nos chama para chamar a outros também, para sermos boca dele, para sermos os seus pés e suas mãos. Deus, ele nos encontrou através de alguém que ele enviou a nós, usou como um instrumento de bênção na nossa vida, não é verdade? Nos aproximou dele e agora então nos envia também, para que nós possamos revelar a sua glória e chamarmos outros para perto. Por isso a evangelização é tão importante, gente. Por isso, um crente renascido no Espírito, cheio do Espírito Santo, testemunha, não pode admitir que a sua vida seja uma vida sem evangelização, sem falar do amor de Deus, sem contar as grandezas das obras de Deus, sem falar dele para outras pessoas, mas com um interesse: que essa pessoa se aproxime de Deus e que Deus receba toda a glória. Porque sabendo nós que se as pessoas que não receberem isso, elas estarão fora desse plano perfeito, elas não serão adoradoras, e se elas não forem adoradoras, elas estarão condenadas por toda a eternidade. Adoração tem a ver com isso. Adoração tem a ver com ser em Deus e fazer todas as coisas para Ele.
Amém, queridos? Assim Deus fez ao longo de toda a história, assim foi com Abraão. É interessante lembrar que não existia Israel. Israel foi um povo criado, criado para o adorar, criado para servi-lo, criado para ser um modelo de como se vive a vida debaixo do governo de Deus. Israel na terra era um instrumento de Deus para mostrar, falar assim: olha, adora a Deus, que é a melhor coisa que existe para a tua vida. É a melhor coisa, isso aí que você está vivendo na sua vida não tem nada a ver. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, esse Deus que governa sobre nós, este Deus nunca planejou isso para você, nunca planejou essa desgraça para a sua vida, nunca planejou esse caos para você. É só você olhar para nós. Olha para nós e veja como nós vivemos. Olhe as nossas leis, olhe os nossos costumes, olhe os nossos princípios, olhe a maneira como a gente vive, e vocês vão perceber rapidamente a diferença entre aquele que tem a Deus e aquele que não tem a Deus, entre aquele que é santo, entre aquele que é profano, entre aquele que é puro, entre aquele que é imundo. Deus criou Israel a partir de Abraão, para que fosse realmente um instrumento de testemunho poderoso da sua glória na terra. E a glória de Deus é que a sua vontade seja manifesta, obedecida e praticada. Quando a vontade de Deus é conhecida, ela é obedecida, praticada, a glória de Deus então se manifesta em poder realizador, em poder transformador, em ações de transformação, ações de santificação. Aquilo que era impuro se torna puro, aquilo que era imundo é limpo, aquilo que era profano agora é separado para Deus, aquilo que era perdição agora é salvação. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Se você ora ao Pai Nosso, se você concorda com a oração que Jesus nos ensinou, você precisa estar disposto a abrir mão do seu jeito de governar. Você precisa estar disposto a abrir mão do seu estilo pessoal de vida para viver o estilo pessoal de Deus para a sua vida. Venha o teu reino significa governe a minha vida do céu. Aqui na terra a minha vida seja um reflexo do governo do céu. As pessoas vejam na minha casa a educação dos meus filhos, a administração das minhas finanças, a piedade exercida pela fé, a generosidade, tudo, irmãos, tudo. O meu comprar, o meu vender, o meu entrar, o meu sair, tudo isso manifeste o governo de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na administração das minhas finanças, como é feito no céu. O Senhor manda e eu obedeço. Isso é construir altares para Deus. Isso é revelar que há um Deus governando sobre nós, para que todos os povos vejam, para que todas as gentes o conheçam, para que todos os povos o adorem. Começando dentro da nossa casa, nossa vizinhança, esparramando por todos os lugares aonde Deus nos permitir plantar a planta dos nossos pés. Começa aqui e agora, começa na igreja. Muitas vezes a gente vem para cá, e a gente vem para cá mais interessado em nós mesmos do que na própria glória de Deus. Nós precisamos confessar isso. Nós precisamos de fato aceitar que a nossa carne busca essas coisas, e que em nós não há bem algum. Se não for o Senhor a nos transformar, se não for o Senhor promover santificação, se não for o Senhor transformar a nossa natureza numa nova natureza, jamais nós viveremos para a glória dEle. Portanto, não tem como fazer isso sem Ele. Nós precisamos realmente levar uma vida intencional. Nós precisamos viver à luz daquilo que nós cantamos. Vem, Senhor Jesus. Virá, não é? Virá, Ele virá.
Meu coração deseja vê-lo. Meu coração queima e anseia por esse dia. E eu vou viver a minha vida, os dias que Deus me permitir viver na terra, para que o nome dEle seja glorificado, para que o reino dEle seja conhecido, para que todos vejam que eu sou filho de Deus, para que todos vejam que é Ele quem é meu provedor, é Ele quem põe o pão na minha mesa, é Ele quem tem misericórdia de mim, porque eu sou imperfeito, sim, é Ele que me perdoa dos meus pecados, mas é Ele também que me habilita como um ser perdoado, como alguém que é pecador e foi amado e perdoado, também a perdoar e amar os outros. E assim a glória dele é revelada, e assim o amor dele é compartilhado, e assim a salvação pode chegar a todos os povos. Assim a adoração voltará, todos os povos adorando a Deus, e aí então ele virá, aí ele virá, porque assim diz a palavra: quando não houver mais um representante, pelo menos de cada nação, eu entendo, ou uma igreja plantada, né? De 2, de 3, de 4 pessoas, adoradores, verdadeiros adoradores. Nenhum crente lá onde você estava? Nenhum. Por causa daquela terra, o adiamento da volta de Jesus, não é? Acaba havendo o adiamento, porque Deus não vai deixar ninguém de fora. Pode ser que nem todas as... Quando a gente fala de nação, parece que a nação inteira vai ser salva. Cada língua, diga cada língua, cada povo da terra, uma alma, um verdadeiro adorador, alguém que se renda verdadeiramente ao Senhor. E de preferência, se ele levar mais um, querido, glória a Deus. Porque essa é a multidão dos filhos de Deus, dos adoradores. Esse é um só povo que vai morar no céu. Essa é uma só nação que vai viver por toda a eternidade servindo ao Rei. Deus fez isso também através do Êxodo, libertando o seu povo para adorar no deserto. Tirou da escravidão, tirou da opressão de Faraó e levou o seu povo ao deserto para o adorar. Diga, adorar no deserto. Diga, uma benção. Aleluia, não tem ar-condicionado, não tem sofá, não tem banco com almofadinha. Adorar no deserto. Quem adora no deserto, adora em qualquer lugar. Adorador que aprende a adorar no deserto, adora em qualquer lugar. E Deus levou o seu povo ao deserto, tirou todas as suas distrações, tirou tudo o que lhes tinha a não ser o próprio Deus, para desenvolver uma nova relação, uma relação íntima entre Deus e o seu povo, entre o povo e Deus. Não tinha nada a não ser a vontade de Deus e o deserto. Tirar o povo do Egito foi fácil, gente. Difícil foi tirar o Egito do povo. 40 anos e toda aquela geração morreu no deserto. Morreu porque o Egito não saiu do coração deles. Podiam ter chegado em 40 dias, aproximadamente. De 40 dias aquilo virou 40 anos. Diga, adoração verdadeiramente nos põe no centro da vontade de Deus. Perfeita, boa e agradável. Porque de 40 dias virar 40 anos, tudo isso foi por causa da dureza do coração. Só por causa de dureza de coração, gente. Quantos sofrimentos desnecessários, quanto tempo perdido, quantas coisas que nós estamos vivendo que não precisaríamos viver e estamos vivendo por causa da obstinação do nosso coração, por causa da teimosia da nossa alma. Porque não consultamos a Deus, porque não buscamos ao Senhor, porque nos esquecemos que vivemos para a glória dEle, que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Quero ir terminando e lembrando
essa quinzena, essa bagunça toda que estamos ouvindo, revista Veja, falei agora no ECAL, revista Veja, essa gente incômoda, não foi isso? Essa gente incômoda. Eu tive o prazer de ouvir um senador no Senado botar a Bíblia na tribuna e citar a palavra de Deus em Atos 17, capítulo 17, verso 6. Abre lá, por favor. Você vai ver o que é a glória de Deus também. Uma forma prática. Porque às vezes a gente entende a glória, glorificar a Deus, como esse momento tão agradável, tão glorioso aqui da igreja, não é verdade? Aqui é agradável ou não é? É glorioso ou não é? Meu Deus, esse louvor aqui, gente, esse momento aqui, a gente se esborracha aqui de adorar. É uma delícia. Mas aqui nós estamos todos no conforto, na proteção, na segurança total. Olha aqui, esse povo, Atos 17, 6, se eu não me engano é isso. 5 e 6, para pegar um pouquinho do contexto. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Aqui está falando de Paulo e Silas, que estavam alvoroçando a cidade em nome de Jesus. Estavam trazendo o governo dos céus naquela terra. Estavam trazendo o comando divino naquele lugar, e a idolatria começou a ser confrontada, a prostituição começou a ser confrontada, a imoralidade sexual, os costumes, que são costumes mundanos, carnais, demoníacos, todo esse plano promovido por Satanás e seus anjos, estavam sendo duramente atacados pelo poder do governo de Deus, pela palavra do Evangelho, na boca de Paulo e Silas. Era isso que estava acontecendo aqui, e aquele povo ficou incomodado, aquela gente que queria continuar vivendo no pecado, que lucrava com o pecado, ficou muito incomodada. Porque o pecado dá lucro, sabia? Ele dá lucro agora. Mas o resultado final, o bottom line, é morte. É déficit eterno. Paulo e Silas adoraram a Deus alvoroçando aquela terra pela pregação do Evangelho da Paz, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E no verso 6 diz assim: porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, exclamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. E eu vi o senador dizendo assim: eu fiquei muito bravo quando eu vi aquela matéria da Veja. Eu também fiquei. Talvez a maioria de nós tenha ficado, sim ou não? Você lê aquilo, você vai estar falando de mim, está falando da minha família. Que negócio é esse? Está pensando que está falando com quem? Você já começa a despertar assim, daqui a pouco você fala, o Espírito Santo fala: oh, menos, rapaz. Menos. Não tem que ficar bravo, não. Quando pegar assim e falar assim: Senhor, Atos 17, 6 na capa da Veja, este povo que incomoda por causa da sua seriedade,
incomoda por causa da sua integridade, incomoda por causa da sua santidade, incomoda por causa da sua fé, incomoda por causa do seu amor incondicional, incomoda por causa da sua dependência de Deus, incomoda por causa da sua fé na palavra de Deus, e incomoda porque não anda na cartilha do mundo. Esse povo que incomoda, essa gente incômoda, também chegou aqui. Aleluia! Glória a Deus! A Veja nos fez um favor, assim como nos fez um favor o líder daquela instituição, que mandou o camarada lá embargar a obra. A Veja nos fez um favor, nos chamando de volta à realidade de quem somos. Nós não somos essa gente politicamente correta. Não fomos chamados para ser isso. Me desculpe se eu agora vou contra aquilo que você pensa. Mas eu prefiro te amar falando a verdade bíblica do que te adoçar para você ser um adulador e ir para o inferno. Nós não fomos chamados para sermos politicamente corretos. Só existe uma política correta para nós. Só existe um governo correto para nós. Esse governo é o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos adoradores. Nós servimos somente a um Deus e Senhor. No que for possível, seguirmos a paz com todos, seguiremos. Amém? Seguiremos. Mas um dia, e esse dia chegou, está chegando, está aprofundando cada vez mais, em que eu e você precisamos nos posicionar, dizendo que pecado é pecado. Vai chamar pecado de pecado. Não é de fraqueza nem de erro, não. É pecado. Pegar as ideologias, sejam elas quais forem, pensamentos, não importa. Todo e qualquer pensamento que vá contra o conhecimento de Deus revelado na sua palavra, não serve para nós. Não serve. Ah, pastor, mas desse jeito não dá para viver no mundo. Então por que você está pensando no céu? Você acha que Deus nos deu a eternidade para quê? Para aqueles que ficam pensando só no que vive na terra? Porque Jesus falou que aqui, quem pensa em ganhar só aqui, a traça come, a ferrugem corrói. E foi por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tente acrescentar Deus nas suas coisas. Deus não cabe nelas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o seu governo, e deixe que Deus acrescente todas as coisas que você precisa, cada uma delas no seu tempo devido, na medida certa, para que você e sua família sejam abençoados e não sejam destruídos pelas coisas que possuem, pelos cargos e títulos que conquistaram, pelas questões desta terra, não é que granjearam, que nada disso venha destruir você. Que isso seja o resultado de uma vida que glorifica a Deus, que adora ao Senhor, porque nós estamos fazendo, porque nós estamos conquistando, porque nós estamos avançando, assim como avançaram os servos de Deus, assim como avançou Abraão, assim como avançou Paulo, assim como avançaram os apóstolos, assim como a igreja vem vencendo, porque o seu Deus é vencedor, aleluia! E assim como nós continuaremos a vencer, até que o Senhor ponha um fim em todas essas questões, e seja determinado o tempo de todas as coisas renovadas nele, e esse dia chegará. Eu não vivo só pelo que vejo agora, nem você. Eu não vivo pelo que eu tenho agora, nem você. Nós vivemos numa dimensão muito mais alta, muito mais elevada. Nós vivemos por uma dimensão que é a dimensão da glória de Deus, da vontade de Deus, do brilho e da santidade dele. É o nome dele que está em jogo.
É o nome dele que está em jogo, não é o meu e o seu, não. E ele zela pelo seu nome. Ele vela pelo seu nome. Ele não vai nunca, jamais dividir a glória dele com ninguém, porque ele sabe que nenhum outro ser é santo, perfeitamente santo e puro, para conservar as suas motivações perfeitas e puras, para não se corromper ao receber glória. Deus é o único ser que recebe glória e não se corrompe por causa disso. É o único ser que pode ser adorado e continuar sendo sempre quem foi. Você está entendendo? É por isso que o nome dele é Eu Sou o que Sou. Ele não muda. Eu quero que você fique em pé, por favor. Quero que você feche seus olhos, por gentileza. Quero que você permita ao Espírito Santo ministrar um pouco mais seu coração. Quero que você se veja. Está mais incomodado que incomodando? Ou está mais incomodando que incomodado? Como é que está? Como é que nós estamos? Porque incômodo a gente tem, porque estamos ainda nesse mundo, não somos dele, mas ainda temos um corpo, temos a carne para lutar com ela, temos o diabo, que é o nosso inimigo, temos o mundo que conspira contra as coisas de Deus. Então, vida cristã verdadeira implica em batalha, implica em incômodo, sim, implica em sofrimentos, é verdade. Mas a questão é se estamos mais incomodados do que incomodando, ou se estamos incomodando mais do que incomodados. Se você está mais incomodado do que incomodando, é hora de você virar esse jogo aí. É hora de você se reposicionar na fé. É hora de você verdadeiramente assumir quem é em Deus. Eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Eu sou de Jesus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. O que a Bíblia diz é. E é assim que eu penso e é assim que eu sou. Ninguém é obrigado a pensar do mesmo jeito. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Não vou matar, não vou brigar para ninguém ser obrigado a pensar como eu penso. Mas é assim que eu penso, é assim que eu sinto, é assim que eu faço, porque eu sou de Deus, vivo para a glória dele, e eu vou fazer isso até a eternidade. Deus está nos chamando para mais perto do seu trono. Deus está nos chamando para uma verdadeira adoração, que vai muito além da celebração do domingo. Se você está pronto a ser um incomodador santo, a ser essa gente que incomoda sem vergonha nenhuma, a entender que esse é o plano de Deus, que a gente incomode sim esse mundo com a santidade que é dele, que a gente incomode as trevas lançando luz nelas. Ah, como deve incomodar as trevas. As trevas devem fazer assim, ó, botar a mão nos olhos assim. Luz, que luz é essa? Nós somos chamados para isso. Levante suas mãos e ore, por favor. Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra, temos ouvido todos esses domingos, e temos clamado, Senhor, para que o Senhor realmente mude o nosso coração, mude a nossa maneira de pensar, e mude o nosso jeito de agir. Deus, em nome de Jesus, nós estamos entendendo o que está acontecendo, nós estamos entendendo que estes tempos estão vindo, e estas coisas estão acontecendo, porque o Senhor está realmente vindo agora, chegando o tempo do Senhor, em que aquele que serve a Deus, será visto diferente daquele que não serve a Deus. O Senhor está separando um povo no meio dos povos, o Senhor está chamando de volta para casa os teus filhos, aqueles que realmente nasceram do Espírito, e não da carne, e não do mundo. Senhor, que o Senhor possa encontrar aqui no meio de nós, muitos desses, se não todos nós, possamos responder positivamente ao teu chamado. Que o Senhor possa encontrar no nosso coração a firme
decisão e a firme resposta, o nosso sim para tudo que o Senhor diz, que nós possamos concordar com aquilo que o Senhor concorda, que nós possamos obedecer aquilo que o Senhor ordena, e que nós possamos assim, vivendo dessa forma, glorificar o Teu nome na face da terra. Usa a nossa vida, porque para isso o Senhor nos criou, para manifestar o Teu caráter, a Tua santidade, a Tua beleza, o Teu agir, através da Tua igreja, porque a igreja é Tua, a missão é Tua, a minha vida é Tua, nada é meu, nada é nosso, portanto a Ti seja a glória, o louvor e o amém. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Semana de vitória para todos nós. Deus abençoe.